Acredite se quiser, ele carregou a geladeira rindo. E eu fico refletindo sobre essas coisas, como que é possível uma pessoa, em meio a uma pressão tão grande, vamos usar isso como exemplo, amém? Você suportando um peso tão grande, mas ao mesmo tempo você estando em condição mental, psicológica e espiritual de você estar dando gargalhada, de você estar leve, você estar rindo, você estar em paz. Glória a Deus! E eu vendo essas cenas, e não foi só o irmão, teve vários aqui da igreja, né, participando dessa mudança, e eu observando o comportamento deles, né, a leveza, a tranquilidade, a paz e a alegria com qual eles lidavam com aquelas situações pesadas muitas vezes, e aquilo ardeu no meu coração. Como que é possível as pessoas viverem em paz e alegria, mesmo passando por, às vezes, pressões aos olhos naturais? Se fosse eu ali, talvez estaria gemendo para subir aquela geladeira, mas não pela força física, mas pela força espiritual. O pastor James estava rindo, dando gargalhada, dando glória a Deus, brincando, levando aquilo, como se diz, na flauta. Glória a Deus. E isso como uma inspiração para a gente. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia também em Romanos 14. Romanos 14, versículo 17. E nós vamos refletir um pouco sobre essas coisas nessa noite. E esse texto, para a gente começar, para a gente fazer uma oração, para a gente declarar a palavra, Romanos 14, versículo 17, vai dizer assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Vamos orar? Feche seus olhos, crie expectativa, faça a sua oração. Pai, estamos diante da Tua poderosa palavra, daquilo que o Senhor nos deixou para aprendermos, para ministrarmos, para nos alimentarmos, para saciarmos dela, Pai. Pai, obrigado mesmo pela Tua palavra, e nós declaramos que a Tua palavra não voltará vazia. Antes nós declaramos que tudo que está na Tua palavra, nós cremos, e nós recebemos, e nós tomamos posse daquilo que a Tua palavra diz que nós somos. Aquilo que a Tua palavra diz que nós podemos. Aquilo que a Tua palavra nos diz que nós já recebemos, que já é nosso, pela fé, nós tomamos posse. E nós queremos, Pai, que o Senhor, o Teu Espírito Santo, possa dentro de nós completar e fazer a Tua obra, Pai. Nos ensina, Pai, a ensinar e nos ensina a aprender a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tenho ouvido muito e eu tenho aprendido muito sobre alegria. E eu quero falar para os irmãos aquilo que eu tenho aprendido e aquilo que eu tenho me esforçado para eu colocar em prática na minha vida. E eu já tenho visto resultados, eu já tenho visto mudança. E eu sei que mais resultados ainda virão a partir do momento que eu consiga colocar em prática realmente essa palavra na minha vida. Eu tenho aprendido que o nosso riso, a nossa alegria, a nossa gargalhada, ela confunde o inimigo. Ela confunde, ela desbarata o inimigo. Ela tira o inimigo da ação que ele estaria intentando contra nós. Meus irmãos, hoje pela manhã, orando ao Senhor, Ele trouxe ao meu coração uma frase que eu quero compartilhar com os irmãos, que é: a paz e a alegria está intimamente ligada à fé. A paz e a alegria está intimamente relacionada, ligada, conectada com a fé. Porque se nós andamos em fé, nós temos condição de andar em paz e alegria. Nós temos condição de realmente rir diante dos nossos problemas. Nós temos condição realmente de festejar, não somente aqui durante a celebração, mas nós temos condição de ir além. E a gente festejar, a gente se alegrar quando o inimigo, quando o nosso adversário, ele queria e ele gostaria que nós estivéssemos tristes, cabisbaixos, andando derrotados, enfraquecidos. Mas a palavra do Senhor nos garante lá em Neemias que a alegria do Senhor, ela é uma força, e ela é a nossa força. E a força é aquilo que faz a gente caminhar, avançar, progredir. Então tudo que o adversário quer tirar de nós é a nossa paz e a nossa alegria. Então quando nós choramos, Ele ri.
Quando nós estamos rindo, Ele está chorando. Quando você está em paz, e quando você está rindo, e quando você está alegre, e quando você está feliz, você tem a força de Deus. E Satanás e seus demônios estão procurando outro jeito de derrotar, porque aquele ali não deu certo. Então ele vai procurar de outra forma. Mas quando nós aplicamos essa palavra na nossa vida, ele vai ficando sem forma, sem estratégias. Ele vai tentando daqui, tentando dali, mas quando nós vamos aprendendo a derrotá-lo, e é isso que nós vamos falar aqui hoje, como que é possível nós vivermos essa vida de paz e alegria, amém? Mas antes disso, o texto que nós lemos fala o seguinte: o reino de Deus. Olha que interessante, Jesus, quando ele veio, ele falou muito sobre o reino de Deus. Ele falou: eu vim para que o reino de Deus fosse manifestado aqui. Às vezes a gente pensa que o reino de Deus é lá no céu. Não, não. O reino de Deus está entre nós, disse Jesus. O reino de Deus está aqui. E nós estamos vivendo esse reino. Estamos já desfrutando deste reino. Jesus Cristo, ele veio, ele pagou um preço para que nós pudéssemos acessar esse reino. Para que nós pudéssemos fazer parte deste reino. E hoje nós podemos sim fazer parte deste reino. E eu quero ler na Bíblia aqui algumas coisas, sem perder isso de vista aqui, que o reino de Deus não é coisas materiais, nem comida, nem bebida, mas paz, alegria no Espírito Santo. Então segura isso daí, fica refletindo nisso e vamos entender aquilo que esse reino, aquilo que nós somos nesse reino. Tá? Jesus, ele nos deu a condição de sermos algo. E tudo que Satanás ele quer fazer é o que está escrito lá em 2 Coríntios 4,4, que diz assim: o Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes. Glória a Deus que não somos nós, porque nós somos da fé, nós somos crentes. Crente é aquele que crê em Jesus Cristo. Esse é o crente, esse é o da fé. Então, o nosso entendimento ele não pode cegar. O nosso entendimento ele não tem como tirar, ele não tem como nos cegar. E nós não podemos aceitar a cegueira espiritual. O que seria uma cegueira espiritual? Uma falta de conhecimento daquilo que Deus ele tem para nós, daquilo que já é nosso. Então eu quero abrir com os irmãos lá em Efésios 1. Eu tenho estado assim, apaixonado com o livro de Efésios, tenho lido, tenho estudado, tenho refletido, e alguns versículos aqui, só nos primeiros capítulos, para a gente poder refletir sobre quem somos nós. No versículo 3, primeiro capítulo de Efésios. Você chegou aí? Paulo já vai mandar a real da seguinte forma: bendito seja o nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então vamos lá. Quem que já é abençoado aqui? Não, vou perguntar de novo, hein? Você não pegou ainda. Vamos lá, ó. Bendito seja o nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quem que já é abençoado? Quem que já tem direito de viver uma semana abençoada? A Bíblia está dizendo, não sou eu. Nós já somos abençoados pelo que Cristo fez na cruz. Nós já somos abençoados pelo que Cristo fez na cruz. Meus irmãos, antes de mais nada, precisa chegar para nós o conhecimento. O conhecimento ele precisa passar a ser processado. Isso para mim não foi assim automático. Talvez para você também não seja ainda automático. Mas uma hora esse conhecimento vai chegar tão forte, tão forte, tão forte, que Satanás não vai ter como te falar outra coisa. Te lançar algo que seja uma mentira para você acreditar. Por exemplo, que você ainda carece de alguma bênção, que você precisa ainda de alguma área da sua vida de ser abençoado. Se a Bíblia diz que nós já somos abençoados com toda a sorte de bênçãos, eu acredito. Eu acredito no que está na Bíblia. Eu acredito no que Jesus fez na cruz. Eu acredito que Ele veio, morreu, ressuscitou e que hoje eu já sou abençoado. Meus irmãos, o que Deus ele tem para nós, o plano de Deus para nós está em um patamar, em um nível que Deus ele pensou para todos nós aqui. E muitas vezes, talvez eu ainda não esteja naquele nível que Deus gostaria.
naquele nível de bênçãos que eu gostaria, que Deus gostaria. Aonde estão as bênçãos? Em Cristo, nas regiões celestiais. E onde nós estamos? Onde nós estamos? A Bíblia diz que nós estamos em Cristo. Então onde estão as bênçãos? Em Cristo, nas regiões celestiais. E onde nós estamos? Em Cristo. Vamos ver isso rapidamente? Quer ver? Então, só para a gente não ter dúvida nenhuma sobre isso, vamos ler o versículo 20. Depois a gente vai voltar aos versículos aí. O versículo 20 vai falar assim, olha: esse poder Deus exerceu em Cristo Jesus, ressuscitando-o dos mortos, fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais. Então, ele ressuscitou Jesus dentre os mortos e fez Jesus assentar onde? À sua direita, à direita da majestade, nas regiões celestiais. Então, onde Cristo está? À direita do Pai, nas regiões celestiais. Agora vamos no capítulo 2, versículo 4. Agora é onde eu e você estamos. Capítulo 2 de Efésios, versículo 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça, sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar aonde? Nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. A nossa posição espiritual é em Cristo. Nas regiões celestiais. Aonde estão as bênçãos? Nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos em Cristo, nas regiões celestiais. Onde estão as bênçãos? Onde está Cristo? Nas regiões celestiais. Onde estamos nós espiritualmente? Nas regiões celestiais. Em Cristo. Quando Deus olha para a direita, Ele vê quem? Ele vê Jesus. E Ele vê quem mais? Ele vê eu e você, querido. Ele vê eu e você já plenamente abençoados, plenamente providos, plenamente curados, plenamente fortalecidos. Você acha que Ele olha para mim e para você e vê uma pessoa triste? Você acha que Ele olha assim e vê uma pessoa sem paz, sem alegria, reclamando, murmurando dos problemas, das dificuldades, das situações? Querido, muitas vezes eu ainda não alcancei essa posição, porque realmente é uma caminhada que nos foi proposta chegar nesse nível, e nós estamos chegando, amém? E cada vez mais que se abre o nosso entendimento para as coisas espirituais, nós vamos caminhando para mais perto daquilo que Deus Ele tem para nós. Os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de paz, e de alegria, e de bênção, de prosperidade, de saúde. Os pensamentos de Deus para nós não são pensamentos de maldição. Não, Deus Ele não está irado com os seus filhos. Não, a vingança pertence ao Senhor, mas é contra o diabo e os seus anjos. A vingança pertence ao Senhor, mas é contra o sistema maligno deste mundo. Não é contra os seus filhos, muito pelo contrário. Deus Ele amou tanto a humanidade, Deus Ele amou tanto a humanidade, tanto que Ele mesmo enviou o seu Filho para morrer, para que todos fossem perdoados, para que todos fossem salvos, para que todos tivessem a condição de estar nessa bênção aqui, de ser abençoados, para que todos pudessem se tornar filhos por adoção. Volta aí um pouquinho, só para você pegar essa palavra aí, o versículo 5 do primeiro capítulo, Efésios 1, 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Filhos. Quem é filho de Deus aqui? Filhos. O que você fez para se tornar filho? Na verdade, foi Cristo que fez. Foi Ele que pagou o preço para que Ele deixasse de ser o unigênito e se tornasse o primogênito de muitos outros que viriam, que somos nós, que somos agora filhos e herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E em Romanos 8 vai dizer que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Glória a Deus, você se alegra pela sua paternidade. O pai não está irado com seus filhos. O pai está querendo que os seus filhos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, para que nós possamos usufruir tudo aquilo que já é nosso por direito.
O Pai, Ele nos ama tanto, que com carinho Ele nos conduz, Ele nos ensina. E o propósito dele para nós é uma vida de paz, é uma vida de alegria. A oração que Paulo faz aos Efésios é a mesma que eu tenho feito todos os dias. E eu convido a você também a fazer sempre essa mesma oração, que está aqui no versículo 17, Efésios 1, versículo 17. Lê comigo aí para a gente poder fazer essa oração. Efésios 1, 17. Olha a oração de Paulo. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai. É a oração que eu faço por mim e por você nessa hora também. Recebe aí em nome de Jesus. Peço que Deus lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele vos chamou, as riquezas da gloriosa herança nos santos e a incomparável grandeza do seu poder. Espírito de sabedoria e de revelação, para que os nossos olhos sejam abertos, sejam iluminados, para que a gente tenha 3 coisas. Fala comigo, 3 coisas. Primeira coisa, para que a gente conheça qual que é a esperança do nosso chamado, do nosso chamamento. Querido, Deus, quando Ele pensou em cada um de nós, Ele já tinha um plano, um propósito certo para nós. Nenhum de nós nasceu aqui sem um propósito. Deus, Ele tem um plano, Ele tem uma expectativa a respeito de mim e de você. Para essa semana, tem algo para nós. Sabia disso? Deus, Ele tem uma esperança, uma expectativa a respeito do nosso chamado, do nosso chamamento. As pessoas mais frustradas, as pessoas que vivem tristes, é porque elas não sabem qual que é o propósito de vida para elas. Elas estão frustradas porque muitas vezes não sabem o que estão fazendo aqui, não sabem para que vieram. Mas eu e você, nós sabemos o nosso chamado. Nós já conhecemos o nosso chamado. Mas Deus, Ele tem mais para nós. Dentro do nosso chamado, tem mais. Tem propósitos para nós. E quanto mais você está sensível à voz do Espírito Santo de Deus a respeito daquilo que é o seu chamado, mais realizado você será. O sucesso é você cumprir aquilo que é o seu chamado. Quantas pessoas milionárias, bilionárias tiram a própria vida? Porque aquilo não é sucesso. Somente ter dinheiro não é sucesso. O sucesso é quando você entende o seu propósito, o seu chamado. O que te define, meu irmão, é o seu chamado. O que te define é aquilo que Deus Ele pensou a seu respeito. Aquilo que Deus Ele planejou a seu respeito, é isso que te define. Um diagnóstico não te define. A sua conta bancária não te define. O seu contra-cheque não te define. Aquele cargo que aparece lá na sua carteira de trabalho, aquilo não te define. Aquilo não é quem você é. Você é o que a Bíblia diz que você é. Quem te define é o plano do seu Pai. Ele tem um plano, Ele tem um propósito para você. Isso define a sua vida. E quanto mais você se aproxima desse plano, desse propósito, do seu chamado, mais realizado, mais feliz, mais tranquilo, você vai carregar a geladeira dando glória a Deus. Porque você está cumprindo o seu chamado, o seu propósito. Dentro do chamado de Deus não é peso. Dentro do chamado, dentro do propósito, há recurso, a provisão, a graça, a favor do Senhor, para você cumprir aquilo que é o seu chamado. Para de fazer aquilo que não é o seu chamado. Para de dar murro em ponta de faca. Para de querer fazer coisas que Deus não te chamou para fazer. Se Deus te chamou para viver uma vida de paz, pensando nas coisas lá do alto, o que você está fazendo pensando nas coisas dessa terra? Se a Bíblia diz pensar nas coisas lá do alto, meus irmãos, não tem como você estar pensando naquilo que é o plano de Deus para você e você não está rindo. Quando você está pensando nas coisas dessa terra, Satanás fisgou seu pensamento. Quando Satanás ele fisga o nosso pensamento, e a Bíblia vai dizer assim, levando cativo todo pensamento a Cristo. Nós precisamos levar os nossos pensamentos cativos. Quando nós estamos pensando nas coisas lá de cima, isso gera vida e paz. E não tem como você não estar rindo. Não tem como você não estar alegre. Mas quando você está com o pensamento nesta vida, nas coisas materiais, na comida, na bebida, no que vestir, no que eu vou fazer, mas como eu vou fazer, Satanás ele fisgou o seu pensamento. E é nisso que eu, particularmente, tenho buscado
a colocar em prática na minha vida essa doutrina mesmo, onde a fé está intimamente ligada com a paz e a alegria. Se você está perdendo a sua alegria, pode ver que a área da fé já foi embora. Porque a fé se alegra antes. A fé te faz alegrar antes das coisas acontecerem. Nós vamos falar um pouquinho sobre a fé, antes eu quero falar dessas três coisas. Então a primeira coisa é o meu chamado. Então ore todos os dias para você conhecer o seu chamado. Para que haja um espírito de sabedoria, de revelação, que ilumine o seu coração, o seu espírito, para que você tenha certeza para aquilo que Deus te chamou. Amanhã, segunda-feira, você vai levantar e você vai ter certeza, para hoje eu vou cumprir o meu chamado. Hoje eu não vou me distrair com as coisas que não tem nada a ver com o meu chamado. Você vai para o seu trabalho sabendo, o meu chamado é ali ser luz. Eu vou ser luz. Esse é o meu chamado. Eu vou testemunhar com alegria do Evangelho de Deus, de Jesus Cristo. Esse é o meu chamado. Tem coisas para o seu chamado que você já sabe. E tem coisas que você precisa orar, para que o Espírito ainda te mostre. Amém? Fala assim comigo. Segunda coisa. É a herança dos santos. Quem são os santos? Sou eu. Fala assim, sou eu. Ele me chamou para ser santo. Você tem alguma dúvida disso? Então volta lá. Volta lá para o primeiro versículo. Ó. Olha o que ele fala no primeiro versículo de Efésios 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos. Aos santos. Ele está falando para quem? Ele está falando para os santos. Então, aí ele vai falar aqui também, ó. No versículo, olha aí o versículo 11. Deixa eu ver se é o 11. Da sua vontade e propósito, que ele nos chamou. Aí, ó, versículo 4. Versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos o quê? Irrepreensíveis em sua presença. Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele pagou o preço pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser santos. Agora Ele está dizendo que os santos têm uma herança. Olha aí. Se você conhece a sua herança, se eu e você conhecemos a nossa herança que nós temos em Cristo, não há motivo para nós nos preocuparmos com as coisas desta vida, como Jesus ensinou. Não estejais ansiosos por coisa alguma, deixa a ansiedade para o diabo, amém? Ele que está ansioso, ele que está preocupado em como te destruir. Nós não, nós estamos rindo da cara dele, porque nós já temos uma herança. E Cristo, Ele conquistou para nós essa herança, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, e Deus Ele nos fala que Ele já nos deu a antecipação da herança. Essa antecipação dessa herança, sabe para que serve isso? É para nós vivermos aqui nesta vida, cumprindo o nosso propósito, o nosso chamado. Dentro daquilo que Deus nos chamou, nunca vai faltar nada. Nunca vai faltar nada para você cumprir aquilo que Cristo te chamou para fazer. Nunca vai faltar nada para que a gente tenha uma vida plenamente de paz e de alegria. Nunca vai faltar, porque nós já temos a herança, nós já temos a antecipação da herança do santo. O que nós não tínhamos e agora nós estamos tendo é conhecimento sobre isso. É uma convicção tão clara a ponto de nós tomarmos posse. Quando a pessoa não tem conhecimento daquilo que ela tem, ela não desfruta. Mas quando ela passa a conhecer, ela passa então a requerer aquilo que é dela por direito. A minha herança é minha por direito. A Bíblia diz que nós recebemos o Espírito de Deus dentro de nós como antecipação da herança. Nós já temos isso. O Espírito de Deus dentro de nós, ele é a antecipação da herança. Nós vamos receber a herança completa naquele dia glorioso, mas nós já recebemos o Espírito de Deus quando cremos. E o Espírito de Deus dentro de nós, ele é a antecipação dessa herança, para que nós possamos ter tudo em todas as áreas, suprido em todas as coisas, para que a gente possa avançar, para que a gente possa realmente ser aquilo que Deus planejou para a gente. Ele não deixaria a gente órfão, Ele não deixaria a gente sem recurso, Ele não deixaria a gente desamparado, Ele não nos deixaria sem provisão, Ele não deixaria os seus filhos à mercê do mundo e do sistema, sem dar para eles amplamente e abundantemente todo o recurso e toda a graça.
Lá em Romanos 8, Paulo fala assim: aquele que não poupou nem mesmo o seu próprio filho, não nos daria juntamente com ele, e de graça, todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. Está faltando alguma coisa? Então pensa naquela situação. É todas as coisas. Todas as coisas. Mas por que eu ainda não alcancei? Meus irmãos, entre alcançar e desfrutar aquilo que é o propósito, o plano de Deus, existe uma caminhada que é minha, um desafio que é meu. Existe um exercer da fé, que nós vamos falar aqui rapidamente, que depende de mim e de você. A gente ora para que Ele abra o nosso entendimento. Se você tem orado, Deus está abrindo o seu entendimento aqui hoje. Mas o que você vai fazer ao sair daqui? Você celebrou aqui dizendo: a alegria do Senhor é a minha força. Glória a Deus, mas e quando você descer por essas escadas? E quando você acordar amanhã? A alegria do Senhor, ela precisa continuar sendo a sua força. É a hora de você colocar em prática, porque o culto ele não termina, como o pastor nos ensinou. Ele continua, é a hora de você continuar celebrando a sua vitória, mesmo diante das adversidades. Você vai dizer: não, a Bíblia diz lá em Efésios, e eu creio, eu acredito que eu já sou abençoado, eu acredito que eu tenho um chamado, eu acredito que eu tenho uma herança, eu acredito que eu posso desfrutar da antecipação dessa herança, como está escrito na Bíblia. Eu posso sim ter paz, ter alegria, mesmo diante das situações. Eu posso rir diante das dificuldades. E se você vai colocando essas coisas em prática, aí sim você vai tomando posse e se aproximando cada vez mais daquilo que é o plano de Deus para você, para mim. Glória a Deus. Então a primeira coisa, vocês lembram qual que era a primeira coisa? Era o chamado. A segunda é a herança que nós já temos dos santos. E a terceira coisa, meus irmãos, diz assim: a terceira coisa é a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Guarda essa palavrinha, os que cremos, tá bom? Nós vamos falar do poder. A incomparável grandeza, a riqueza, a poderosa graça que existe no poder. Olha só que ele vai dar um exemplo. Esse poder, Deus deu uma amostra dele. O que ele fez? Ressuscitando Jesus dentre os mortos. O poder que habita dentro de mim, de você, que é o Espírito Santo de Deus, esse poder ressuscitou Jesus entre os mortos. Olha aí o poder. Poder é sinônimo de força. Lembra que a alegria do Senhor é a nossa força? A alegria do Senhor é o nosso poder. Esse poder, ele é a alegria. Jesus disse que o Espírito Santo dele seria aquele que nos alegraria, que nos consolaria, que nos confortaria, que ia nos guiar, mesmo em situações difíceis, mesmo naquele versículo que algumas pessoas usam de forma errada, dizendo assim: no mundo tereis. Como que começa esse versículo? Para aquele que está em Cristo Jesus, porque no mundo tereis. Glória a Deus. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. Vamos ler lá, vamos achar ele aqui, porque esse é um versículo muito importante que confunde muita gente, e ele está em João 16, se eu não estiver enganado, versículo 33. Vamos ver se é isso mesmo? Se eu estiver errado, irmãos, me perdoem. Não é errado, a gente está aprendendo, amém? Aí, João 16, 33. O que está escrito na sua Bíblia? Eu tenho dito essas coisas para que em mim vocês tenham. Aí vai. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Até quando Jesus vai alertar que haveria situações difíceis, Jesus já deu a paz antes. Ele já proveu a paz antes. Eu estou dizendo essas coisas para que em mim, você está em quem? Para que em mim vocês tenham paz. Quando vocês passarem situações difíceis, tem de bom ânimo. Ânimo significa força por dentro, força na alma. Ânimo, porque essa força, essa alegria, é o Espírito de Deus que Ele já está dentro de nós. Se tem alguém aqui que ainda não recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, nessa noite é a sua noite. Porque eu estou pregando aqui dizendo que Ele já habita dentro de nós.
Amém? Você não pode sair daqui nessa noite com dúvida. Será que já habita dentro de mim essa força? Será que essa alegria já habita dentro de mim? Será que essa alegria que é a minha força já habita dentro de mim? Esse é o poder que nós estamos lendo lá em Efésios 1, a partir do versículo 17, das 3 coisas. Amém? A primeira é o chamado, a segunda é a herança e o terceiro é o poder. Esse poder, essa alegria, essa força, é isso que nos dá paz. É isso que nos dá realmente condição de rir, mesmo diante dos problemas. Pensa no seu problema aí. Agora dá uma risada. Glória a Deus, porque Jesus disse, eu venci. E se você está em mim, tem de paz, tem de alegria, porque eu já venci. E se eu já venci, eu te abençoei, eu te dei condição de vencer também. Eu já te abençoei. Glória a Deus. Nós temos condições de andar em paz, mesmo diante das pressões, porque Ele já venceu por nós, porque essa graça nos alcançou, esse favor nos alcançou. Agora, isso é para os que creem. Isso é para os que creem. Não pense que se você não está crendo, você vai receber alguma coisa. Infelizmente, não sou eu que estou dizendo. A Bíblia diz que sem fé é o quê? A única vez que a palavra impossível vem junto com a palavra Deus é nesse versículo. Impossível, porque para Deus nada é impossível. Tudo é possível ao que crê. Mas se não crer e se não tem fé, é impossível. O único estilo de vida que agrada a Deus é o estilo da fé. Por isso que a fé está intimamente ligada com a paz e com a alegria. Você quer ver se a pessoa está andando em fé? Olhe para o rosto dela. Está com cara de prejuízo, de maracujá murcho, de velório. Não está andando em fé, meu. Não tem problema. Às vezes a pessoa se entristece por um momento. Mas a ordem de Jesus para nós é alegrai-vos. Não é assim, se você tiver motivo, você se alegre. Não, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Filipenses. Por que a ordem é nos alegrar? Porque nós já temos alegria por dentro. Vai orar, vai trazer à memória aquilo que te traz esperança. Vai lembrar o que Cristo fez por você, vai lembrar que você já é abençoado, vai lembrar que você tem o chamado, você tem a herança, você tem o poder dentro de você, vai lembrar que esse poder é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que você pensa, daquilo que você imagina. Esse é o poder que opera em nós e através de nós. O poder, gente, se a gente entender o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele dá vida ao nosso corpo. Não tem diagnóstico que segura esse poder. Não tem situação que não tem solução para esse poder. O poder é uma força. Aqui nesse lugar aqui tem um poder, tem uma força. Se você ligar a tomada ali, explode. O poder é assim. Você colocar a mão, você toma um choque. Meus irmãos, o poder que habita dentro de nós precisamos ativar esse poder. Só que nós ativamos esse poder através da fé. A fé. O que é a fé? Agora nós precisamos aprender a andar em fé. Hebreus 11, nós vamos finalizar falando da fé, amém? Nós vamos andar em fé, ativando esse poder, vivendo em paz e alegria. Hebreus 11, versículo 1. Glória a Deus. Eu vou achar aqui em nome de Jesus. Olha só. Hebreus 11, 1. Vai falar assim. Você chegou aí? Eu estou ouvindo os barulhinhos das páginas aí. Vai dando uma gargalhada. Glória a Deus aí. O diabo é derrotado. Está debaixo dos meus pés. É assim que diz lá em Efésios. Não era desse tempo da gente ler tudo, né? O nome, Jesus foi colocado acima de todo nome. Não é isso? Assentado à direita do Pai, acima de todo nome, acima de todo principado, acima de todo poder. Todo nome que se possa mencionar. Deus colocou aos seus pés. E colocou ele como cabeça de quem? Da igreja. Quem é a igreja? Eu e você. Fala, eu sou a igreja. Cristo é o cabeça. Eu sou o corpo. E aonde está todas as situações? Debaixo dos meus pés. Debaixo dos seus pés. Você pode rir. Você pode olhar de cima para baixo e falar, essa situação não me pega mais não. Essa aí não tira a minha alegria mais não. Mas só é possível fazer isso pela fé. Ora, a fé é a certeza. Fala comigo, a certeza.
Meus irmãos, a fé não é a dúvida, a fé não é a incredulidade. Eu tenho sentido forte dentro de mim um chamado para eu combater a incredulidade, a começar na minha vida. Quando vem uma situação, glória a Deus, Joaquim está glorificando ali, ó. Aleluia! Aleluia! Tem coisa boa chegando, graças a Deus. Aleluia, a vitória é nossa. Meus irmãos, a fé, ela não é uma dúvida, ela não é um si, ela é uma certeza. Uma outra versão vai dizer o seguinte: é um firme fundamento. Firme fundamento. Esse prédio está construído sobre um firme fundamento, senão já tinha caído. É uma certeza, não é uma dúvida. Quando o engenheiro fez, ele não teve dúvida de que ia ficar de pé, de que ia dar certo. Você pode construir um prédio na dúvida? A fé é isso, a fé não é dúvida. Se você tem dúvida se você é ou não abençoado, se você tem dúvida se você é ou não curado, se você tem dúvida se você é ou não próspero, que você já tem provisão em todas as áreas, essa dúvida te atrapalha, o prédio vai cair. Essa dúvida é quando o engenheiro está fazendo ali o cálculo ali, e ele está em dúvida, e ele não põe o material que precisa, o prédio trinca todo, tem que demolir, tem que começar tudo do zero, não deu certo. A fé não é a dúvida, não é um si, a fé é a certeza. E continua falando aí, a certeza de coisas que esperamos, a prova, a plena convicção de coisas que não vemos. Eu vou voltar aqui um pouquinho e falar sobre o firme fundamento, só que eu lembrei de uma outra versão que fala substância. Uma substância real. Se você ainda não tem uma plena convicção clara de que você já é próspero, de repente você pensa assim, mas a minha conta bancária não fala isso. A gente não vive pelo que a gente vê. A gente vive pelo que a palavra diz. E se a palavra diz que ele se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos, eu fico com a palavra. Se a palavra diz que nele eu teria a provisão de todas as coisas, todas as minhas necessidades seriam supridas em Cristo, eu creio na palavra. Se você ainda não tem essa plena substância real dentro de você, você precisa orar, declarar com a sua boca, até que isso se torne a verdade para você. Uma verdade tão clara que se torne uma plena convicção, que se torne um fundamento. O que é um fundamento? Alguém pode tirar o fundamento desse prédio? O fundamento que existe dentro de mim e de você, ninguém pode tirar. Se ainda não tem, precisa ter. Se você ainda não está desenvolvendo essa fé, não adianta pedir para Deus, me dá mais fé, não. A fé, como um grão de mostarda, ela faz coisas extraordinárias, não é o tamanho da fé. A fé já está dentro de você, você precisa deixar fluir, você precisa deixar essa fé ser ativada, ativar esse poder dentro de você. Como que você faz? Como que a gente faz para a gente poder ter fé? A fé vem pelo ouvir qualquer coisa. Ouvir o quê? A palavra que vem da boca de Deus. Essa palavra que vem da boca de Deus, a tradução dela é a palavra rema. A palavra de Deus para nós hoje. Qual que é a palavra de Deus para nós hoje? Você vai estudar, pesquisar, entender e você vai acreditar. Quando você tiver plena convicção de que a palavra a nosso respeito, a seu respeito é: você é filho, você tem um chamado, você é herdeiro, você tem provisão nessa herança, você já é provido em todas as coisas, você já é sarado, curado, você já é próspero, você tem provisão. Essa é a palavra de Deus. Eu te fiz para que você possa testemunhar do meu nome aqui nessa terra, para que você seja um embaixador. Você sabe o que é embaixador? Embaixador é aquele que representa um país, uma nação. E nós estamos representando uma nação aqui, a nação celestial. Nós estamos representando o nosso Pai aqui. Nós estamos representando essa nação. Então nós temos já essa provisão. Então quando você não tem a plena convicção, você não tem fé. Então essa substância, você precisa criar essa substância dentro de você, de forma que ninguém te tira. Na hora que vier uma situação, dizendo para você assim, não vai dar conta, não vai conseguir, você vai dizer, chegou tarde. Chegou tarde, porque eu já tenho em mim a plena convicção, a certeza das coisas que... Aí o outro versículo, o terminado versículo vai falar, as coisas que não se veem, a prova de fatos. Agora eu vou perguntar para os irmãos o seguinte: fatos é coisa do passado, do presente ou do futuro? Fato, uma coisa que já é fato.
É uma coisa que é do presente ou do passado, né? Uma prova. Então tem um julgamento e alguém vai apresentar uma prova. Apresentou uma prova, o juiz olhou aquela prova e realmente, isso é um fato. Tal pessoa esteve em tal lugar, tal hora, tal dia, porque tem aqui uma prova. Isso é fé. Mas a fé não é das coisas futuras. Não, eu creio que isso vai acontecer. Isso não é fé, não. A fé diz assim, eu creio que já aconteceu. É um fato. É um fato. Sabe por quê? Porque quando eu orei, quando eu declarei, quando eu já tenho a substância dentro de mim tão firme, tão real, como um firme fundamento, eu consigo cumprir aquilo que está escrito lá em Marcos 11, 23. Todo aquele que crê no seu coração, declarar com a sua boca e não duvidar daquilo que declarou, daquilo que falou, vai se cumprir aquilo que ele falou. E quando você, o 24 vai falar assim, e quando você orar sobre alguma coisa, quando você levantar da oração, creio que você já recebeu. Amém. Meu irmão, faz uma experiência. Ora sobre um determinado assunto. Na hora que você levantar daquela oração, só glorifica. Porque eu recebi. Isso é fé. Agora você vai andar como quem já recebeu. Isso não é loucura, não. Isso é fé. É loucura para os que perecem. Mas é o poder de Deus atuando em nós pela fé. Aí nós conseguimos nos alegrar, mesmo diante das circunstâncias. Quando as circunstâncias ainda estão dizendo que não vai dar, você já vem com já deu. Não vai dar, não, já deu. Porque a fé vem antes, meu irmão. Quando a vitória chega diante dos seus olhos, você está orando sobre a situação, a promoção do seu trabalho, quando você é promovido, e ali você se alegra, isso não é fé, isso é gratidão. Glória a Deus. A gratidão é quando você se alegra antes. Desculpa, a fé é quando você se alegra antes. A gratidão é pelo que você já está vendo. A fé não. A fé é quando você se alegra antes. Quantos aqui estão dispostos a andar pela fé? Só dessa forma que nós conseguimos agradar a Deus. Não tem outro estilo de vida que agrada a Deus. Quando um centurião chegou para Jesus e falou assim: tamanha fé em Israel, mas vai, foi feito conforme você creu, conforme você disse. Assim Jesus respondeu para ele: vai, porque o teu servo está curado. Você creu que ele estava curado, então ele realmente está curado. Como que você crê e você declara que vai ser a sua semana? Você sabia que não depende de Deus? Para Deus a sua semana é uma semana extraordinária, de vitórias. Para Deus são milagres extraordinários. Para Deus é cura chegando o tempo todo. Para Deus é provisão chegando o tempo todo. Mas e eu e você conseguimos nos alegrar agora pelo que vai acontecer de segunda a sexta? Ou você vai esperar para ver? Não, eu quero ver, igual Tomé, né? Tomé que quer ver para crer. Não, seja crente. Creia. Creia no poder de Deus. Creia na ressurreição. Os irmãos podem vir. Creia que o poder de Deus, ele está dentro de mim, de você. E é Ele que traz a nossa paz e a nossa alegria. Aleluia! Glória a Deus! Você pode se alegrar, meu? Você pode se alegrar nessa palavra? Glória a Deus! Amém! Amém! Glória a Deus! Eu queria passar essa oração com os irmãos, amém? Se me permitem, dá mais um tempinho. Glória a Deus, o Espírito Santo de Deus ardando no meu coração. Eu vou falar com os irmãos que essa palavra de alegria, para nós colocarmos ela em prática essa semana. As situações que se levantarão, elas não são maiores daquele que habita dentro de você. Aquele que habita dentro de você, ele é infinitamente maior, infinitamente superior. E ele já deu todo o poder e o recurso para você viver essa semana de de aleluia. Obrigado, Jesus, porque ele já nos proveu todas as coisas. Eu quero te falar, meu irmão, que o diabo ele te odeia. Sabe por quê? Porque a igreja é a única capaz de pisar na cabeça dele. Aleluia! A igreja é a única capaz de desfazer os planos dele. Você, com a sua alegria, você pode desfazer os planos do diabo para a sua família, para a sua casa, para a sua saúde. Não creia em nada que não seja a palavra de Deus para você. Creia na palavra de Deus. Creia que o diabo ele não vai parar o plano de Deus para nós. Meus irmãos, eu lembro daquela canção que eu gosto muito, que diz assim, que a perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja.
E hoje nós somos a igreja e nada vai nos parar. Aleluia! O imposto não vai nos parar. Aleluia! A conta bancária não vai nos parar. A situação difícil não vai nos parar. Maior é o que está em nós. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria que está em nós. O poder que opera, o poder que ressuscitou os mortos está conosco. Aleluia! E eu oro para que esse tempo aqui, esse local, em breve, muito em breve, não vai ter mais espaço. Aleluia! As pessoas vão ver na minha vida, na tua vida. As pessoas vão querer vir conhecer essa palavra que está sendo pregada, esse Deus poderoso que transforma, que age, que opera. Eu declaro que nós vamos trazer pessoas. Sabe essas cadeiras vazias? Olha para uma cadeira vazia aí. Declaro que o seu familiar vai estar aqui. O seu amigo, o seu colega de trabalho vai estar aqui. Porque chega de derrota na vida dele. A partir de agora é só vitória. Sabe por quê? Porque você é luz na vida dele. Você é boca de Deus na vida dele para levar essa palavra que você está aprendendo aqui até ele. Glória a Deus, aleluia. Pai, eu agradeço por essa semana de vitórias. Pai, eu agradeço pela melhor semana das nossas vidas. Eu te agradeço porque Satanás não vai parar o plano do Senhor para nossas vidas. Eu te agradeço porque a nossa saúde é a saúde divina, porque nós somos sarados, curados no nome de Jesus. Nós somos providos, ó Deus, de todas as áreas, nada nos falta. Eu te agradeço porque o Senhor é o nosso pastor e nada faltará. Não haverá falta de nada para a sua igreja. Eu declaro provisão completa, eu declaro promoções, eu declaro cura divina, ó Deus, sobre a tua igreja. Ninguém vai sair dessa noite em nenhuma, Pai. Essa semana nenhuma doença vai pegar a tua igreja, porque nós declaramos que é o Senhor que nos protege. Nenhuma praga pode entrar na nossa casa, na nossa tenda, na nossa família. Nós estamos selados com o Espírito Santo de Deus. Nós estamos selados do Espírito Santo de Deus. Nada pode nos abalar. A nossa mente é a mente de Cristo. Nada pode tirar a nossa alegria. E eu oro para que essa seja a melhor semana de todas. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vai, Costas, não vai embora sem dar um abraço na minha. Gastei na bolsinha de